Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 24, versículos 28 a 35. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E eles confirmaram: "Realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A experiência vivida pelos discípulos de Emaús revela-nos que o nosso conhecimento de Jesus Cristo, a nossa amizade com Ele, a nossa convivência na comunidade e o testemunho de sua ressurreição são para nós crescimento na nossa fé. Jesus, como mestre, sábio na arte de conversar, tudo começa pela situação existencial da falta de esperança, de tristeza que os dois discípulos se encontravam naquele momento, diante de um grande vazio que inconscientemente os dois queriam preencher, conversando e discutindo entre si. Jesus pergunta sobre o problema que causava tamanho sofrimento neles. Este foi o ponto de partida para encontrar a resposta que tanto os dois precisavam, que no fim do itinerário iria esclarecê-los, iluminá-los e devolver-lhes a alegria e a esperança perdida. Após um longo diálogo com o peregrino, que era Jesus, chegam à casa de Emaús, onde passariam a noite. E insistem para que ele permaneça com eles naquela noite. Em vez de ser um lugar de tristeza, fechamento, luto, como os discípulos pretendiam, tornou-se um lugar de acolhida, de partilha, iluminação para a retomada da comunhão com a comunidade e com os outros discípulos. A fração do pão continua a ser para nós, discípulos e discípulas de Jesus e de todos os tempos, o sinal por excelência da presença do ressuscitado e, a partir daí, poderemos dar testemunho da ressurreição. Oremos. Jesus, estamos felizes com a sua presença amorosa. Fica conosco, Senhor. É tarde e a noite já vem. Aleluia, aleluia, aleluia. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.